Glória a Deus. Então, o hino de hoje se chama Há uma Saída. Glória a Deus. E é assim. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Olha só. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Oh glória! Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Ei, glória a Deus! Aleluia! Será que essa música aplica aos nossos tempos? A nós, como todo mundo mais ou menos está se sentindo, né? Meio cabisbaixo, parado na beira do caminho, sem muita direção, né? Porque a gente muitas vezes espera que uma coisa aconteça e de repente, né, a gente é surpreendido no meio do caminho. Mas esse louvor, glória a Deus, é bem isso, né? Que Deus é aquele que faz tudo por nós, né? Que Deus é quem nos dá a vitória, né? Porque nós fomos ungidos, separados, remidos para vencer. Se nós estamos nessa luta, né, na palavra fala, se Deus é por nós, quem contra nós? A quem temerei? Né? O Senhor fala em Isaías, encontrei um forte e não achei nenhum. Não há outro Deus fora de Deus. Ele é o único verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus, né? E essa canção, né, é uma recordação das coisas. É isso que a gente deve fazer em momentos de batalha, dificuldade, desânimo. A gente deve relembrar as vitórias que Deus já nos entregou. Das coisas que antes pareciam impossíveis para nós, mas Deus realizou para a honra e glória do nome dele. Aquilo que parecia impossível, Deus fez milagres e continua fazendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Nós mudamos, os tempos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o Deus que livrou o povo do Egito da mão do faraó, que fez eles atravessarem o mar vermelho em terra seca. Que sabe que é separar as águas do mar para que o povo deles passasse em segurança. E quando o faraó e os seus soldados vieram atrás com seus cavalos e carros, o Senhor fechou o mar. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus faz por aqueles que confiam, que creem, guardam a sua palavra. Deus honra a fé dos seus filhos.
Amém? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Então, tudo que a gente deve fazer é adorar o nome do Senhor, confiar nele, crer, porque Deus tem a última palavra. Deus é quem nos levanta do chão, quem nos dá a direção, quem nos sustenta com a sua destra de poder. Amém? E faz qualquer situação negativa ser revertida para a honra e glória do seu nome. Muitas vezes Deus permite certas situações que a gente não entende. Para quê? Para a glória dele ser manifestada através de nós. Porque se tudo sempre vai bem, a gente não vê a glória de Deus. A gente não dá glória a Deus. Não é a mesma coisa. Então, nas batalhas, quando a gente tem a vitória, a glória de Deus é manifestada. E mais almas se arrependem e vêm para Cristo. Amém? Porque veem que Ele é o único e verdadeiro Deus. Porque infelizmente, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão confundidas, que estão no engano da mentira, que estão sendo manipuladas, acreditando que existem outros deuses. Mas não é assim, a gente sabe, porque a gente confia na palavra e sabe que a palavra é a verdade, que existe somente um Deus, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o final. Amém? Que Ele é a autoridade máxima. Glória ao Senhor. Por isso que a gente não deve ficar cabisbaixo nem triste, mas saber que nós fomos ungidos, remidos e separados para vencer. Que Deus nunca perdeu uma batalha e não será agora. Amém? Glória a Deus. Deus é quem reverte os quadros. Por isso a palavra de hoje nós vamos fazer um estudo no livro de Atos, do capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Glória ao Senhor. Também fazer um pouquinho de referência no que está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 36 ao 43 também, né? Olha que coincidência, né? 36 ao 43, os dois, só os capítulos aí diferentes, Atos e Marcos, né? Atos 9 e Marcos 5, e os dois do versículo 36 ao 43. Glória ao Senhor. Então, vamos começar a leitura dessa palavra. E vamos ler a palavra do Senhor no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 9, 36. Havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tábita, que significa gazela, uma crente que estava sempre a fazer o bem e a dar aos pobres. Por esta altura, Tábita, ou Tabita, não sei, adoeceu e morreu. As pessoas, suas amigas, prepararam-na para o funeral e puseram-na num quarto no andar superior. Ao saberem que Pedro se encontrava ali perto, em Lida, mandaram 2 homens pedir-lhe que fosse com eles a Jope. Pedro assim fez e logo que chegou, levaram-no ao quarto onde Tábita se encontrava. O compartimento estava cheio de viúvas que choravam e mostravam as túnicas e outras roupas que Tábita lhes fizera. Pedro, pedindo a todos que saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Levanta-te, Tábita. E ela abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão, ajudou-a a pôr-se de pé, e chamando os crentes e as viúvas, apresentou-lhe ressuscitada. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade e foram muitos os que creram no Senhor. Pedro ficou ainda muito tempo em Jope, vivendo com Simão, o curtidor. Glória a Deus, aleluia. Então, o que a gente vê nessa passagem bíblica aqui, né? Pedro, ele tinha ido para a cidade em Lida, né? E ali houve uma outra situação que Pedro foi usado pelo mesmo Senhor para levantar uma pessoa chamada Enéas, né? Que estava acamado, né? Um milagre ali, para fazer um milagre, glória ao Senhor. E ele estava em Lida. E Lida era próximo de Jope, né? Aonde estava essa mulher. Essa mulher chamada Tábita, né? Que em grego é Dorcas, né? Esse nome Tábita em grego é Dorcas.
Então, muita gente se refere a essa passagem bíblica, fala assim, a passagem que Pedro levantou a Dorcas, né? Então, a gente já sabe que é a mesma pessoa, Dorcas, Tabita. E aqui a Bíblia descreve que ela era uma crente que estava sempre a fazer o bem e a dar aos pobres. Ou seja, uma pessoa fiel, temente ao Senhor, uma discípula do Senhor, né? Tanto é que na nova versão internacional fala, em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Né? Um discípulo é aquele que segue, né? Que guarda as palavras, que segue a Jesus e guarda suas palavras, suas leis. E ela estava sempre a fazer o bem e a dar aos pobres. Por esta altura, Tabita adoeceu e morreu. Né? Então aqui já quebra muitos paradigmas de que crente não fica doente, não morre. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Coisas que aparentemente parecem ruins acontecem na vida dos crentes também. Porque de outra maneira, como Deus vai ser glorificado? Claro, Deus pode ser glorificado de qualquer maneira, mas geralmente são nessas situações de dificuldade, de impossibilidade, que Deus se glorifica através, né, dos seus filhos. Então aqui a gente vê que ela era uma discípula que adoeceu e morreu, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, mas orei tanto, ela era uma pessoa tão boa, a pessoa servia a Cristo toda a sua vida e tinha planos e projetos, mas morreu, né? Ou como essa situação agora que o Brasil está passando, né? A gente orou tanto, a gente jejuou tanto, né? Tudo indicava, mas, né, foi pro segundo turno. Então, assim, tem coisas que às vezes acontecem que a gente não entende, que a gente tende a ficar desanimado, porque a gente pensa assim, poxa vida, todo esforço que eu fiz foi em vão, né? Toda a vida eu me converti a Cristo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, glória ao Senhor, mas as provas parece que nunca tem fim. Né, minha família não se converte, ou meu esposo, ou, né, um sonho que eu tenho não se realiza, parece que, né, tô sempre orando pelas mesmas coisas, mas de repente parece que tudo muda e esses planos aparentemente vêm à falência, né? Tipo, já não tem, né, deixa de orar, acabou aqui, até aqui chegamos, gente, né? A gente fez o que pôde e até aqui deu. Mas essa passagem bíblica e também que a gente vai ver em Marcos 5, que é basicamente a mesma, só que com Jesus, porque Jesus é o nosso modelo a seguir, né? Pedro é um discípulo de Jesus, né? Por isso que ele vai fazer as mesmas coisas. Tanto é que Jesus falou, vocês farão, né, as mesmas coisas que eu e ainda maiores, né? Todo aquele que crê em Cristo, que segue ao Senhor, né? Tem o Espírito Santo de Deus, recebe os dons do Senhor para fazer coisas maravilhosas, para quê? Para a glória de Deus. Para que mais pessoas creiam que Jesus é real, que Deus está vivo, que Jesus está vivo, que é um Deus sentado no trono, que há uma vida eterna. Amém? Que isso aqui, tem muita gente que de repente crê em outras religiões, mas tem gente que não crê em nada, que acha que isso aqui, depois que morreu, acabou. Não vai nem para um lado, nem para o outro. Né? Então vive uma vida desordenada, muitas vezes vazia, na depressão, muitas vezes tem gente que até se mata porque não encontra graça na vida e acha que isso aqui é isso aqui mesmo. Então não é bem assim. Né? A gente sabe que o Evangelho é poder e Deus nos deu um testamento que é herança de vida eterna. É por isso que nós estamos lutando dia e noite, mas não para viver num mundo cheio de pecado, não para viver num mundo corruptível, onde há morte, onde há dor, onde há tristeza, não. Nós estamos lutando por essa herança de vida eterna num lugar perfeito, de paz, de alegria, onde não haverá dor, não haverá tristeza, onde a paz reinará, a justiça reinará, o amor reinará. Amém? Tudo será perfeito, porque esse é o plano de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Glória ao Senhor. Então, continuando aqui, aí fala assim, as pessoas suas amigas, isso é no versículo 37, diz, naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior, né, disse aqui nessa versão, as pessoas suas amigas prepararam-na para o funeral e puseram-na num quarto no andar superior, levaram, né, o corpo da mulher, da Tabita, que já estava morta, para ver lá em cima, né, no quarto superior. Ao saberem que Pedro se encontrava ali, perto, né, porque ele estava em Lida, numa cidade chamada Lida, que era pertinho de Jope,
né? Então, ao saberem que Pedro se encontrava ali, em Lida, mandaram 2 homens pedir-lhe que fosse com ele a Jope, ou seja, estavam chamando para que Pedro viesse, né, fizesse uma oração de repente, porque, né, eles eram discípulos de Jesus, as amigas da Tabita era uma discípula de Jesus. Mas, olha, vamos ver como é que estava esse ambiente quando Pedro chegou. Pedro assim fez, e logo que chegou, levaram-no ao quarto onde Tabita se encontrava. O compartimento estava cheio de viúvas que choravam e mostravam as túnicas e as outras roupas que Tabita lhes fizera. Ou seja, o ambiente era de morte, de tristeza, de não tem mais jeito, ela já morreu, elas choravam. E aí num velório, né, sempre as pessoas tendem a falar das coisas boas que fulano fez, e ali no caso, né, compartilhavam ali os vestidos, porque ela tinha feito túnicas, né, para as amigas e aquela coisa toda. Então o ambiente era de morte, né? Mas o que que Pedro faz? Vamos ver ali no 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui é isso que Deus quer que a gente faça. Em momentos onde o ambiente é de morte, de impossibilidade, de tudo já acabou, de desânimo, de tristeza, e às vezes estamos sozinhos sentindo assim, ou às vezes estamos com muitas pessoas nos sentindo dessa maneira, nesse ambiente, né? Como, por exemplo, está o Brasil agora. Agora ainda as pessoas estão se recuperando, se levantando, né? Ou às vezes na própria vida, na nossa vida pessoal mesmo, a gente sente desse jeito. O que Deus quer que a gente faz? Que a gente entre no quarto e vá orar, porque ele falou assim, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, ou seja, que toda aquela choradeira, que todo aquele ambiente de morte, aquela tristeza, que saia, né? Saíssem do quarto. Não é que Pedro estava sendo grosseiro, que simplesmente a atmosfera tinha que ser diferente, né? Aquela tristeza tinha que sair dali no nome de Jesus. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então quando é assim, a gente vai para o quarto, entrega nos pés do Senhor, depois ajoelhou-se e orou. Ajoelha no pé do Senhor e ora. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Então agora, pela fé, ele vai orar e vai dizer à mulher que está morta para que se levante. Então, para as pessoas que estão no mundo, isso é loucura. A mulher já morreu. Você imagina você ir num velório e começar a mandar todo mundo sair, se ajoelhar e mandar o defunto levantar. Isso é uma loucura. Até nós mesmos, crentes, a gente crê porque a gente sabe que a palavra é verdadeira, mas as coisas, o evangelho para o mundo é loucura. Mas Deus falou, se vocês tivessem uma fé do tamanho de uma mostarda, vocês diriam essa montanha, se jogue no mar, ela se jogaria. Porque Deus honra a tua fé. Quando você ora de todo o teu coração, crendo e confiando que Deus está ouvindo a tua oração, que é para a glória do nome dele e que ele realmente existe, você tem a certeza, a convicção de que Deus é todo poderoso. Em primeiro lugar, que ele existe. Segundo lugar, que ele é todo poderoso, para ele nada é impossível. Terceiro lugar, você se joga nos braços do Senhor que nem uma criança quando pula de uma cama ou descosta, se joga no braço dos pais. Por quê? Confiantemente sabe que alguém vai recorrer. Nós sabemos confiantemente que Deus está ouvindo a nossa oração e de que ele nos vai responder. Então é isso que Pedro faz. E Deus honra a fé de Pedro, porque ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Um milagre aconteceu. Glória a Deus. A morta ressuscitou. Então ele entrou num ambiente de morte, ele entrou num ambiente que já não tinha mais jeito, que parecia tudo perdido. Ele mandou, ele expulsou, ele mandou todo mundo embora. Ele mandou com que aquilo cessasse. Ele orou àquele que tudo pode. E ele recebeu o milagre. É simples assim, a palavra de Deus não tem muito o que enfeitar. É a fé que move montanhas. É o você saber que Deus é todo poderoso, que ele faz,
que ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre, e que ele não vai deixar você na mão. Amém? Então agora olha só, 41. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, né? Porque a mulher estava morta, você imagina, né? Pegou ela pela mão, colocou, ajudou ela a ficar de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Você imagina esse povo quando estavam ali velando o corpo dela, né? Isso me faz pensar na história do irmão da Marta e da Maria, né? Que esse já estava morto há 4 dias, Lázaro. Todo enfaixado, porque naquela época enfaixava o corpo e guardava dentro de uma cova, uma caverna, né? Tipo de uma caverna de pedra. Todo mundo sabia que aquela mulher estava morta, que estavam velando o corpo dela. Não foi uma coisa assim, não, de repente foi um erro clínico, nada disso. Né? E para que não tivesse dúvida, Lázaro ficou morto 4 dias e estava apodrecendo, já cheirava mal. Né? Para aqueles que são céticos que falam, não, porque pode ser que naquela época não sabia a mulher qualquer coisa. Não. Por isso que Deus sabe, Deus é sábio e faz as coisas perfeitas. Né? E aqui se cumpre a palavra, né? Outra vez, quando o Senhor fala, vocês farão essas coisas e mais. As coisas que Jesus falou. E por que eu digo isso? Porque se a gente vai no livro de Marcos, capítulo 36 também, capítulo 5, perdão, versículo 36, a passagem fala assim, glória a Deus, do 36 a 43. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Esse é o Jairo, né? Aquele que tinha vindo pedir ao Senhor para que curasse a sua filhinha que estava morrendo. Né? Então Jesus estava indo para lá. Mas aí vieram alguns falando, não, já nem se incomode, sua filha morreu. Aí Jesus falou para ele, não temas, crê somente. Né? Então, essa é uma palavra que a gente está vivendo hoje e muitas vezes a gente vive essa mesma situação, que muitas pessoas que nos rodeiam, nossos familiares, aqueles que a gente pensa assim, poxa vida, são as pessoas que têm que nos apoiar, que têm que nos animar, levantar a nossa estima, falar, não, vai para frente, vai dar certo, tenta de novo. São as pessoas que são as primeiras que falam, não, desiste, acabou, isso aí não dá mais nada, né? Então, não. O que o Senhor fala para nós? Não temas. Não tenha medo. Não é o fim. Eu sou o começo e o final. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Não há impossibilidades para Deus. Nós somos limitados. Nosso Pai não é. Glória a Deus. Crê somente. Então, continua. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, quando Jesus entrou lá para levantar a menininha do Jairo, ele não permitiu que ninguém entrasse. Sabe por quê? Onde tem gente com mau pensamento, com negativismo, desânimo, tudo isso atrapalha. Por isso que Pedro, quando entrou, mandou todo mundo sair. Porque a gente tem que preparar o ambiente. Quando a gente vai orar com Deus, a gente vai, claro, Deus entende que a gente é limitado, que a gente sofre, que muitas vezes a gente não entende todas essas coisas, que a gente está decepcionado e triste. Mas tem que haver um sentimento maior de saber, ok, o que eu estou vendo não é a verdade. Porque o que Deus falou, ele vai cumprir. Porque Deus não mente. Né? Então é assim, poxa vida, aquele que é a ressurreição vai de encontro com a filha, mas aí estão falando com a menina, a filha do Jairo, estão falando, não se preocupe que ela já morreu. Eles não conhecem a Deus. Né? Eles não conhecem o Senhor. A mesma coisa aqui, Pedro conhecia Jesus. Ele andou com Jesus. Depois de todas as coisas que passaram, mesmo Pedro tendo negado ao Senhor, ele se arrependeu. Depois Jesus, com o corpo glorificado, se apresentou para os discípulos, para Pedro. Eles tiveram vários encontros com Jesus antes que Jesus ascendesse aos céus. Eles sabiam muito bem que para Deus não havia impossibilidades. Eles tinham visto a Jesus Cristo de Nazaré crucificado e depois ressuscitado. Eles tinham visto a Jesus ressuscitado. Eles sabiam que não existia impossibilidade para Deus. Mas quando você entra num ambiente de morte, não tem como você... ou seja, você tem que eliminar esse ambiente, esse desânimo. Você tem que crer que no nome de Jesus há poder. E expulsar
toda essa negatividade, seja da tua mente, se tem gente à tua volta que tá com esse desânimo, fala, olha, vamos crer no nome de Jesus, né, porque tem poder no sangue de Jesus, ou então saiam para que, né, a fé da gente seja ativada, o ambiente, a atmosfera seja transformada. É essa atmosfera que Deus quer que você crie na tua casa, no teu lar, na tua oração diária. Essa alegria, né? Por mais tristeza às vezes que a gente sinta, o coração abatido, a gente começa a orar, a gente começa a se fortalecer com a presença do Senhor e a gente começa a relembrar das maravilhas que Deus fez na nossa vida, que jamais Ele nos deixou. E então a nossa fé começa a crescer e a gente começa a preparar um ambiente de milagres. Esse é o ambiente de milagres, onde a tua fé crê que Deus é capaz de fazer aquilo que é impossível humanamente. Amém? Então aqui, Jesus, né, ao entrar, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, né? Tava todo mundo chorando. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Ou seja, Jesus só deixou os discípulos, e nem foram todos, foi Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe dela, só o resto, ó, sai. Porque o povo estava rindo dele. Quem não estava chorando, estava rindo, duvidando. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Glória ao Senhor. Então você vê essas passagens, né? São basicamente Pedro fazendo aquilo que ele já tinha visto o Senhor dele fazer antes. E é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente seja esse discípulo que com todo o coração crê, assim como Pedro creu. Não, eu vi o meu Senhor orar e aquela menina se levantou. Então agora eu vou orar e no nome de Jesus eu sei que esse morto vai ressuscitar. O seu morto pode ser qualquer situação, qualquer problema impossível. Seu casamento, seu filho, sua família, o sistema de governo, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então aí disse, voltando já ao Atos dos Apóstolos, né? Em 41, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé, em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Você vê, essa situação foi para a glória de Deus. Porque ali, mais pessoas, tanto em Lida, primeiro lugar onde o primeiro milagre ocorreu, onde estava Pedro, depois ele foi chamado para Jope, né? Mais pessoas se converteram a Cristo, conheceram, viram o poder de Deus. Por quê? Porque aquela mulher estava morta. Aquela mulher estava morta, mas agora Pedro entrou naquele ambiente, a mulher deitada, morta, mandou todo mundo sair, e agora Pedro sai com a mulher de mão dada com ela. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso. E você vê agora no último versículo fala, Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Isso nos lembra do quê? Agora Pedro, você vê, o crente vai de glória em glória realmente, né? Glória a Deus. A pessoa quando crê, guarda a palavra do Senhor, sabe que Deus é todo poderoso, vive em obediência. Claro, Deus trabalhou em Pedro, né? Pedro não era perfeito, assim como eu e você não somos. Mas Pedro foi revestido pelo poder do Espírito Santo. Ele entendeu, ele recebeu, ele soube no seu coração. E é isso que Deus quer que a gente... Que possa vir céus e mar, mas que a nossa fé não seja abalada, que a gente saiba, porque a fé é saber. Não é sentir, porque nem todos os dias está se sentindo super bem.
Tem dias que a gente está sentindo o pior dos seres humanos, o mais cansado, desanimado, desalentado, que já não acredita mais em nada. Mas a gente sabe que Deus é real, a gente sabe que Deus pode e Ele faz, que Ele está vivo, que Ele não está ausente em nenhuma situação. É mais, Deus está mais presente nas nossas vidas do que o nosso próprio fôlego. O ar que a gente respira. Ele está perto da gente. Basta a gente saber com todo o nosso coração, crer. E Deus fará coisas grandes através de nós também. Amém? Porque aqui ele fica na casa do curtidor de couro chamado Simão. É quando ele vai e prega o evangelho para os primeiros gentios. Que eles achavam primeiramente que a salvação veio para os judeus, né? Mas aqui Pedro é levado à casa do Cornélio, aquele romano, aquele general romano. Então ali já, né, esse outro paradigma se cai também, né? Por quê? Porque Deus vai falar para ele, Pedro, não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Porque a salvação é para todos. É para todo aquele que crê. Glória ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Deus é justo e fiel. Amém? Então, até aqui a palavra de hoje. Glória ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por essas palavras. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus pelas tuas palavras, Pai amado e querido. Te agradecemos porque tu és fiel, meu Deus, porque para sempre são tuas misericórdias, porque a tua palavra nos anima, nos dá fortaleza, Senhor, nos põe foco, meu Deus, naquilo que verdadeiramente é importante, meu Deus, que mar e céu passarão, todas as coisas passarão, Pai, mas as tuas palavras permanecerão para sempre, que nós devemos confiar nas tuas palavras, porque o Senhor é verdadeiro e fiel para cumprir cada uma delas, meu Deus, para a honra e a glória do teu santo no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Obrigada, meu Deus, por esse estudo bíblico, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.